21. Os olhos meus elevo, Deus é guarda fiel sobre B. Os olhos meus elevo para os montes, de onde me virá então socorro para mim. De Deus vem meu socorro, que terra e céu criou, e não permitirá teus pés que venham vacilar. É certo que não dorme aquele que te guarda, é certo que não dormirá o guarda de Israel. Com as sombras tua destra te guardará o Senhor, e sobre a lua sobre ti não te molestarão. De todo mal te guarda, o Senhor Deus te guarda, a tua alma guardará de todo e qualquer mal. Desgraça e entrada te guardará o Senhor, e desde agora e sempre assim o Senhor guardará. Feche seus olhos, vamos orar. Louvamos-te, Senhor, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos deu mais uma vez esta oportunidade de cultuarmos a Ti. Tem nos dado o privilégio de começarmos o ano na Tua presença, buscando o Senhor. E pedimos humildemente para que nos ajudes, que o Teu Espírito nos auxilie e tire de nós qualquer impedimento na leitura da Tua Palavra e também na exposição da mesma, de maneira que todos nós tenhamos o nosso entendimento iluminado e possamos ouvir a Tua voz, sermos curados pelo Senhor, sermos purificados, sermos santificados, fortalecidos, ensinados, orientados pelo Senhor por Tua Palavra. Que nossa leitura, Pai, não seja sem fé, da mesma forma que o nosso ouvir não seja sem fé. Que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, é o que humildemente pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Salmo 11. Confiar ou fugir? Salmo 11. Confiar ou fugir? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Nós podemos sofrer aquilo que é comum a todos os homens, mas também podemos sofrer por nossa fé.
E somente se formos crentes, somente os verdadeiros crentes sofrem por sua fé, por seu amor por Cristo. Mas seja qual for a situação, sofrimento comuns a todos os homens, ou um sofrimento por causa da nossa fé, o que Deus quer dos seus é que nosso testemunho seja de alguém que conhece o Senhor, que confia nele, que depende dele, que vive para ele. Nós não podemos ter em nenhuma circunstância o mesmo comportamento que tem o incrédulo. Não podemos, portanto, nos envergonhar ou nos envergonharmos de dar o testemunho de nossa fé no Senhor. Não podemos optar por fugir covardemente. Mas observe aqui no próprio texto a lógica do medo. A lógica do medo tem o grito do mundo dizendo: foge! O mundo está nos vendo sofrer, o mundo olha para a igreja sofrendo, seja sofrimentos comuns ou pela fé, o mundo olha para nós e o que diz é: foge. E aqui o Salmo é rico em metáforas, não só esse. E metáforas é como símbolos, são representações. Você precisa então entender os significados, senão você se perde, né? Se você olha para as Escrituras e não entende o significado daqueles símbolos, você se perde. Você confunde as coisas, você mistura tudo, bagunça tudo e vive de forma errada. Então a gente precisa entender as metáforas. Por exemplo, o fugir. O monte, foge do teu monte. Eu acho que a canção colocou até melhor, né? O pássaro fugiu para o seu monte. E nós temos que fugir como um pássaro que fugiu para o seu monte, né? Do que foge para o meu monte. Mas, de qualquer forma, se aplica, né? Eu vou explicar. Mas o que significa monte? O que significa fugir? O que significa aqui a flecha, os arcos? O que significam essas coisas? O que significa fará chover fogo, enxofre? O vento abrasador, olha a linguagem, então a gente precisa conhecer essa linguagem, mas olha o que então diz o mundo quando vê o crente sofrer: foge. Os fundamentos estão ruindo, olha para o contexto, olha para a sociedade, olha para o mundo à sua volta, os fundamentos estão ruindo, a sociedade desmoronando, a lei falha, a justiça tarda, então fuja. O que significa fugir? Uma linguagem bem atual. Você já deve ter pensado na justiça brasileira. Você já deve ter pensado na sociedade brasileira. Ou de repente você já ampliou um pouco e já pensou geopoliticamente. Já pensou no mundo. Mas as sociedades estão desmoronando no mundo inteiro. Você de repente já fez essa análise. Mas olha, essa linguagem é sobre Davi naquela época. Possivelmente, eu acredito que agora, no Salmo 11, ele esteja se referindo mais especialmente ao momento que ele viveu com Saul. Davi casou com como era o nome da primeira mulher de Davi? Mical, né? Davi casou com Mical, que era filha de Saul. E depois que o povo percebeu Davi como guerreiro de Saul, guerreiro de Israel, vencendo batalhas, tendo habilidade para liderança, uma liderança incomparavelmente superior à do próprio rei, Davi alimentou uma fúria, uma raiva, um ódio contra Davi, inexplicáveis, porque Davi sempre fazia bem, não mal, mas Saul alimentou esse ódio. Justamente por isso, por trás era isso. Davi tinha de Deus uma bênção. Davi era ungido do Senhor. Davi servia ao Senhor. Sua motivação era Deus. E como o próprio Jesus vai explicar, sua motivação era o Cristo. Como nós vimos na última pregação do ano, no culto do dia 31, no Salmo 27. Sua motivação era o Cristo.
Ele vivia para Cristo, ele amava Cristo, tudo que ele fazia era por causa de Cristo. Então, ele tinha oposições fora do povo, ou seja, fora da igreja, mas também dentro da igreja. A começar com o seu próprio sogro. E essas oposições são aqui colocadas nessa linguagem poética com esses símbolos, para mostrar a gravidade do problema. É a perseguição, o arco, a flecha, a lança, para poder mostrar como que ele estava sendo perseguido, como que ele era hostilizado, odiado, e o que ele ouve de seus conselheiros, não sei se podemos chamar de amigos, mas os seus conselheiros, é um conselho humanamente lógico. Você está numa situação, Davi, onde o mundo à sua volta está desmoronando. Observe, ele é o rei, Saul é o rei. Ou seja, qual fosse a situação, o fato é que todos estão contra você, Davi. Você está, portanto, sem chances. Humanamente falando, você está fracassado. Então, você está fazendo tudo isso por causa de Deus? Você está vivendo tudo isso por causa de Deus? Então, guarde isso, Davi. Deus não vai te salvar. Esse é o primeiro sentido. O que significa foge nesse caso? É o comportamento que demonstra incredulidade. Fugir aqui significa qualquer atitude de incredulidade que demonstra que você não confia em Deus, você não depende dele, você não se submete a ele. Mas eu não estou falando de loucuras, estou falando da sabedoria da palavra, de casos concretos reais. Qualquer prática, qualquer decisão pecaminosa que signifique incredulidade. Por que eu estou falando de que não é loucura? Outro dia, por exemplo, nós recebemos aqui na igreja um casal cujo homem era filho de um senhor que havia morrido por uma enfermidade que poderia ser tratada, mas ele fazia parte, esse senhor, de uma igreja que dizia: se você tratar da enfermidade, mostra que você não confia em Deus. Então, não usa a medicina. Olha a loucura, nós não estamos falando disso. Não usa a medicina. E o filho, que veio aqui para a igreja, que na época não fazia parte nem mesmo da igreja lá do pai, nos contou quando veio para cá o quanto ele gostou, admirou com relação aos ensinos, ao aprendizado, porque a igreja do pai que ele conhecia tinha uns entendimentos loucos com relação à aplicação da palavra, por exemplo, não podia usar os recursos humanos da medicina, porque isso significava desonrar a Deus e não confiar em Deus. E aquele homem veio a óbito, aquele homem morreu. Então ele tinha essa revolta com essa igreja, esse homem, e ele foi recebido como membro na nossa igreja. Depois, obviamente, de um evangelizado, discipulado e tudo mais. Então, foge, não é isso, não é essa aplicação louca da palavra. Foge não é isso. Foge é uma aplicação pecaminosa, é uma decisão, é uma atitude pecaminosa diante de qualquer circunstância onde você demonstre que não confia em Deus. Sendo bem claro, qualquer situação de desespero é demonstração de fuga, de que você não confia em Deus. Desespero. Mentir. Irmãos, nós não podemos ser crentes que acham que mentir está tudo bem. Porque ser crente é ser salvo por aquele que é o caminho e a
o quê? Verdade e a vida. Então, se ele é a verdade e ele te salvou da mentira para viver nele, que é a verdade, se você está nele, você está vivendo aonde? Na verdade. Você não está vivendo na mentira. Ah, pastor, mas foi uma ameaça tão grande, eu ia me prejudicar e tal, eu ia ser condenado aqui, eu ia ser processado ali, eu ia perder meu emprego. E aí? O que isso está significando? Você está fugindo. Você está demonstrando incredulidade. Não fuja. Fala a verdade. Então, Davi aqui está recebendo esse conselho. Diante da situação, seja lá qual fosse, de sofrimento real, que ele agisse como alguém que não tem mais esperança em Deus. Não, Deus não vai me salvar. Deus não vai cuidar de mim. Deus não vai me conduzir. Deus não vai me restaurar, me sustentar, me livrar, me fortalecer, me guiar. Então eu uso os meus meios, não os de Deus. Isso é que significa foge. Demonstre que Deus para você não é confiável. Eu estava falando da mentira e, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas falas, com a nossa cultura, viu? Eu quero aqui agora dar um alerta muito, muito grande e ao mesmo tempo compadecendo de todos nós, aos pais especialmente. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz sobre o tempo presente e a eternidade, mas que nós podemos aplicar a diversas circunstâncias, que aquele que não é fiel no pouco também não é fiel no muito. O pouco é o tempo presente, o muito é a eternidade. Mas você pode colocar também em graus de importância, pode aplicar esse princípio em grau de importância. Então, se numa situação bem pequena você não é fiel para falar a verdade, você acha que você vai ser fiel a falar a verdade numa situação de grande importância? Vamos supor, você está no Tribunal Superior Federal e você precisa ser verdadeiro em tudo que você for falar, mas você não é. Você acha que você vai ser fiel numa pressão maior se você não é fiel nas pequenas? Por que eu estou falando, destacando os pais? Eu já vi algumas vezes, não é coisa recente, eu não vi, então não é carapuça, foi um só, tá? Mas eu já vi e foi pastorais que, vez por outra, eu fui me esquecendo de dar, e ontem, eu lembrando disso aqui nas aplicações, eu pensei nisso. Eu vou fazer essa aplicação aos pais. Eu já vi pais mentirem aqui repetidas vezes para os seus filhos. Por exemplo, uma vez eu vi uma mãe na hora do nosso café, o filho dizendo assim: mãe, eu quero chocolate, e a mãe não tem. Aí alguém chegou e disse, não lembro exatamente quem, disse assim: não tem chocolate, está aqui o Nescau. Aí a mãe por trás fez. E eu não quis chamar a atenção da mãe ali na frente de todo mundo na hora, para chamar em particular. Porque, irmãos, se você não tem coragem de falar a verdade para a criança, tem chocolate e eu não vou te dar o chocolate, você, meu Deus, tomara que você não assuma mais posição de importância de lugar nenhum, porque você está dizendo qual é a sua fundamentação. É a mentira, não é a verdade. Você tem medo de uma criança. Não, mas é porque o quê? Ela é uma criança. É simplesmente uma criança. Você não consegue dizer a verdade para uma criança. Percebe? Você está fugindo. Você está ouvindo o conselho do medo, da covardia, ímpio, com a lógica humana. Fuja, foi o que o Davi ouviu aqui. O conselho humanamente lógico. Fuja para o monte como um pássaro. Você tem que aprender isso para você não aplicar errado, nem aconselhar errado. De repente priorizar. Olha,
Você tem que ter cuidado, você é casado, você tem esposa, tem filhos, fuja, não faça, não vá por aí, você vai se prejudicar. Mas peraí, a situação exige uma posição bíblica ou não? Sim. Então, as consequências pouco importa. O pior é ofender a Deus, não é? O pior é ofender a Deus. Ou então nós não somos crentes, não temos fé. Porque essa prudência não é santa. Essa prudência é carnal. É o medo disfarçado de sabedoria. O medo pecaminoso disfarçado de sabedoria. Mas diante do desafio de testemunharmos a nossa confiança em Deus, a fé é ousada. Quando Pedro não tinha avançado nessa santificação da sua própria fé, ele negou a Jesus dizendo que ele não conhecia. Mas depois que ele foi santificado nisso, ele disse assim: importa agradar a Deus do que aos homens. Ele aprendeu. A fé verdadeira age com ousadia, santa. Não estou falando de loucura, mas ela age com ousadia. Então nós não fugimos para o monte. O que é um monte? Qual é a metáfora do monte? O monte é qualquer coisa que você considere como solução sua, mas que não é a solução de Deus. Foi a sua solução, foi o seu jeito. O pássaro fugiu para o monte, foi o lugar que ele viu como segurança. Você foge para o seu monte, significa a sua solução. O seu lugar seguro. Foi a mentira. Aqui eu já ganhei mais um tempo, aqui eu me livrei de morrer, aqui eu me livrei de ser penalizado, aqui eu me livrei de perder o emprego, de perder aquele negócio. Crianças, aqui eu me livrei de tomar a varinha. Não vá por aí. Não escolha a mentira como solução. Ela não é a solução nunca, em circunstância alguma. Então, olhando para o grau de importância, nós devemos ser adultos que não temem falar a verdade para uma criança. Mas veja, você pode estar com medo de falar a verdade para o marido, ou o marido para a esposa. Não pode, irmãos. Daí para você dizer, não, eu morro por amor a Cristo, como? Você está com medo da esposa, rapaz? Está com medo do marido? Está com medo do conselho, do pastor, dos irmãos da igreja, um do outro? Você está fugindo para os montes? Para as suas soluções? Então, está muito longe de você mostrar, evidenciar que tem fé em Jesus e que para você não importa se as perseguições vêm de todos os lados e se, como nós cantamos no Salmo, né? Pode o mundo todo se abalar. Não, é só cantar da boca para fora, porque você teme a criança, você teme o marido, você teme a esposa, você teme os filhos, você teme o conselho, você teme o pastor, você teme o irmão, o membro. E eu estou citando aqui porque aqui a gente não trata com a impiedade do mundo. Não confunda as coisas. Faz um teste e tenta se comportar do jeito que você imaginar que deve lá fora. Na hora que o mundo se irmar com você, você pode estar fazendo o errado que o mundo quer. O mundo vai usar isso contra você. E você vai ver o que é falta de amor. Aqui não, aqui é verdadeiro amor. Quando a gente fala a verdade, é em amor. Quando a gente trata com firmeza, mas é com amor. A gente quer te ouvir mesmo. É para nos tratar mutuamente. A gente faz isso no conselho, não é? A gente se aconselha mesmo. Às vezes os erros são meus, ou a falta de sabedoria de algum caminho. Às vezes é de um presbítero, um outro presbítero. E a gente vai se ajudando. E isso é tão bom. É tão bom quando eu olho assim, poxa, eu me livrei daquela decisão.
foi tão importante tal decisão, nos ensinou, e a gente aprende um com o outro. Mas lá fora isso não acontece não, de falar a verdade, de orar, de perdoar, não acontece isso não. Não acontece. Então, nós temos que ser verdadeiros uns com os outros aqui e termos todos o mesmo fundamento, na verdade, não fugirmos para as nossas soluções, achando que nossas soluções são seguras, são os montes, são lugares de segurança, de garantia, de livramento, de salvamento, ou seja o que for. Não podemos pensar assim. Quem pensa assim é o mundo. O que é garantia de segurança é a rocha de Deus, que é Cristo, é a palavra de Deus. Essa é a segurança. E se você está em Cristo, você já está na rocha. Observe comigo aí o verso 1, leia comigo. No Senhor me refugio. Como disse, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Ou seja, eu já estou no lugar seguro, eu já estou refugiado. Como que você diz para eu sair daqui? Como que você diz para eu sair de Cristo? Da palavra de Cristo, da segurança de Cristo? Como? Como que você propõe o pecado para a solução do meu problema? Entende a linguagem dele? Essa é a linguagem. Eu já estou na rocha. Cristo é a rocha. Ele é o lugar seguro. Se você já está nele, você já está na segurança. Como que você vai fugir disso? Não existe segurança longe de Cristo, fora de Cristo. Não existe segurança fora da rocha. Aqui aprendemos, irmãos, que o medo tem essa lógica humana, porém a alma é incrédula. Esse medo pecaminoso, desse conselho, foge. Tem uma lógica humana, e é isso que eu e vocês temos que aprender a perceber na nossa própria maneira de pensar, influenciada muitas vezes por essa cultura de lógica meramente humana, palavras, conselhos, soluções, que apenas é lógica humana, ou são lógicas humanas, mas a alma é incrédula. Está propondo saídas que não glorificam a Deus, que vão dar paliativos à lei, mas não glorificam a Deus. Então eu tenho que exercitar a minha forma de pensar muito além dessa forma medíocre que é a mente corrompida pelo pecado. Eu não posso dar conselhos assim. E olha quanto a gente vai ter que aprender. Eu tenho que ouvir bem as pessoas. Tenho que ouvir bem a situação toda para não abrir a boca para dar um conselho. De repente, dando um conselho assim. Você, sem perceber, está propondo soluções humanamente lógicas, mas que são, na essência, incrédulas. Incrédulas. Deixa eu dar um exemplo desse cuidado. Eu ouvia um pastor, eu vinha passando essa experiência e eu fui me incomodando e tal, eu vou dizer qual é a experiência, e nesses incômodos eu disse, não dá para aconselhar incrédulos, pessoas que não se converteram. Vamos imaginar assim, ó, marido e mulher, não são convertidos, aí alguém da igreja chega, pastor, olha, eu tenho uns amigos, um casal de não crentes que estão numa situação difícil no relacionamento e tal, e gostaria que o senhor fosse lá dar um conselho. E eu passei a pensar, meu Deus, o que é que eu digo para um casal de incrédulos? Se eles são incrédulos. Não dá para falar nada para incrédulos, porque são incrédulos. Você tem que primeiro evangelizar até que eles se convertam. Quando se converteu, você tem que fazer todo o discipulado até que eles se firmem. Quando eles começarem a pensar em tudo biblicamente, aí você consegue dar conselho. Enquanto não. Porque nenhum conselho vai fazer sentido algum, certo? Nenhum.
Nenhum. Escute isso. Não há conselho para incrédulo. Incrédulo é evangelização. Aí eu vi o pastor essa semana, pastor antigo, morreu agora, acho que na pandemia. Eu vi ele dizendo, um vídeo antigo também, eu desisti de aconselhar incrédulos. Porque incrédulos, era exatamente o que eu estava pensando, incrédulos não vão ouvir biblicamente. Então você precisa primeiro evangelizar. Se eles se converterem, como a Bíblia fala que é conversão, aí sim você vai poder aconselhar biblicamente. Então você vê o que nós precisamos fazer aqui, só nesse verso 1, nos examinar para ver se a nossa forma de pensar não está igual à do mundo. Porque se estiver igual ao do mundo, os conselhos também serão incrédulos. Você vai aconselhar alguém, olha, para você não cometer esse pecado, você tem que ver quem é esse alguém. É um incrédulo. Não há conselho, irmão. Você primeiro tem que evangelizar esse incrédulo. Não tem como dar conselho. Agora, são irmãos em Cristo. São irmãos mesmo ou só tem o nome de irmãos? Você vai ter que examinar muito bem. Aí depois que vê que pensam biblicamente, etc., agora dá para sentar. Irmão, vamos aqui sentar. Porque agora já pensa biblicamente sobre tudo. Aí você agora não só pode, como deve aconselhar. Deve aconselhar. Para aconselhar em todas as áreas. E mostrar como é a realidade em todas as áreas, biblicamente. Senão a maneira vai ser com base numa lógica humana do aconselhamento, mas a alma desse aconselhamento vai ser incrédula. Davi foi tentado aqui a salvar a sua própria vida ou a própria pele diante de ameaças, significando com isso que ele estava desviando-se da dependência de Deus, da sua confiança no Senhor. O conselho foi esse. E eram ameaças mesmo. Observe comigo o verso 2. Leiam comigo. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, ele estava sendo ameaçado. Fossem palavras, fossem arco literalmente, fossem estratégias perversas contra a vida dele, mas ele estava sendo ameaçado. E muitas vezes a nossa vida é assim. Seja onde for, na família, na igreja, no trabalho, às vezes há sempre aquelas articulações, aquelas situações injustas, perversas, as difamações, as mentiras, que parecem já ouvi falar no balaio de gato? Parece uma coisa tão cheia de nó que não dá para você desamarrar ali, tirar do lugar, não dá. Situações difíceis, terríveis. E ele estava diante dessa ameaça ainda recebendo um conselho. Foge. Está vendo? Deus vai se importar com isso, Davi. Você está achando que Deus vai olhar para você? Você está achando que Deus está preocupado com você? Isso serve para nós, viu, irmãos? Para nós da igreja do Tijuco, serve para nós. Nós estamos no sistema presbiteriano. Tem muita coisa errada? Tem. Muita coisa errada. Mas agora falando, não dos outros, mas de nós. E o que nós fazemos para combater essas coisas erradas? Nós achamos que não vai dar em nada se nós começarmos a conhecer como é que funciona o sistema e nos envolvermos com o sistema. E por que não vai dar em nada? Porque nossa igreja é 30 membros. Nós não somos ninguém dentro do sistema. Tem tantos poderosos aí.
Isso é incredulidade. Olha para Davi. Ah, mas Davi foi rei. Sim, mas ele era o menor da família dele. Foi de baixo, foi pequeno, foi ninguém. Deus que fez o nome. Eu não estou preocupado com o nome nosso engrandecido humanamente, não. O ponto aqui do sermão é: não olhe as ameaças de forma incrédula. Porque você mesmo não confia. Semana passada a gente falava sobre, no sistema presbiteriano, um ponto de um dos artigos que a gente achava interessante. Acho que na reunião do conselho, ou foi numa conversa informal. Que era o seguinte: você sabia que qualquer membro, em qualquer lugar da IPB, em qualquer lugar do mundo que tiver, ele pode, estudando todo o sistema e vendo o que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem tratado de que está faltando um padrão de culto. Qualquer membro pode elaborar um exímio documento e subir para o Supremo. Vocês sabiam disso? Aí você vai, olha, não está havendo padrão de culto. No Supremo, com base numa resolução ou no princípio bíblico, há uma resolução que abomina culto ecumênico. Por exemplo, você dizer para um católico romano que, olha, nós somos irmãos em Cristo. Não, não são. São coisas radicalmente diferentes. Pois bem, imagine uma igreja chamando os católicos romanos de irmãos, né? Foi o que a gente viu recentemente. Nós podemos olhar essas coisas todas dos sistemas, as ameaças, e ao invés de fugas, reconhecer o seguinte: por que eu me incomodo, mas eu não tomo providência? Ah, porque eu não conheço. Então, pronto, toma essa providência. Eu vou buscar conhecer. Para não ficar só de reclamar e apontar e falar, não sei o quê. Procure conhecer. Conheça, estude bem, reconheça. Olha, tá vendo como eu sou atrasado? Como eu estou, como diz o irmão aqui, diz comigo, eu sou um oreiudo. Como eu sou um oreiudo, e toma vergonha na cara. Ah, mas para isso eu tenho que ler muito. Ah, bem-vindo. Até que fim, hein? Reconheceu? É isso mesmo. Não tem crescimento sem leitura, é muita leitura. Não é para vaidade. É para você não agir com incredulidade, olhar para as ameaças e ficar só fugindo, ao invés de você reconhecer. Deus de repente quer te usar, por mais simples que você seja. Deus de repente quer te usar. Então nossa igreja não pode pensar incredulamente: Deus não quer usar a igreja do Tijuco. Não, de repente Deus quer usar a igreja do Tijuco. Então tomemos vergonha, nos preparemos. Ah, mas para isso a gente vai ter um trabalho danado. Oh, você acha que é fácil? É uma guerra espiritual muito grande, irmãos. Muito grande. Contra muitas coisas. Então tomemos vergonha. Jesus também foi tentado. No deserto, Satanás ofereceu saídas. Sugeriu. Não sugeriu? Se és filho de Deus, transforma pedra em pães, salta daqui, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Saídas, sugestões, soluções pecaminosas. Qual seria o pecado de Jesus transformar a pedra em pão? Em si, nenhum. Em si, nenhum. Mas no objetivo de Satanás, é claro que seria. Seria porque era Satanás propondo, colocando em dúvida o que ele era. E Jesus não precisava provar daquela forma. Ele era o Filho de Deus. Certo? Então, Jesus simplesmente não aceita. E no Getsemane, irmãos, a sua angústia, o seu sofrimento, diante de toda a maldade contra ele, foi real. Olha o que ele disse aqui, semelhante ao que disse Davi, aqui no verso 2: passa de mim este cálice. Ou seja, eu estou sofrendo realmente. É a mesma estrutura aqui do que nós estamos vendo com Davi. E é a mesma situação e experiência de qualquer crente.
em qualquer situação, agir pecaminosamente e ainda ter o conselho de alguém, de algum lugar, de repente da sua própria mente, de fugas. Jesus tinha esse conselho, mas ele permaneceu firme. Em volta dele, tudo estava ruindo. E alguém poderia chegar a Jesus, dizer para ele: olha para o mundo à sua volta, Jesus. O senhor arrumou um baita de um problema, né? Também foi brigar com todo mundo, não para de falar, fica só falando, falou contra os fariseus, falou contra as autoridades. Cala um pouquinho, não dá para o senhor calar um pouquinho e pensar em outras estratégias. O senhor é dos problemas mesmo, né? Pense no homem cheio de confusão. Poderia chegar com esses conselhos aí. Olha o que o senhor está arrumando para a sua cabeça, Jesus. Vai para a cruz, eu estou dizendo, vai para a cruz. E ele vai para a cruz aí, eu não disse, para piorar, eu não disse. Veja o verso 3, que os fundamentos estão destruídos, né? O que é que diz o verso 3? Vamos juntos. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Jesus, o que é que o senhor vai poder fazer daí? Olha, está na cruz, está vendo? Vai poder fazer agora o quê? Desça daí, se é Deus. Está vendo os conselhos? É a mesma estrutura, não é? Desce daí se é Deus. Mas Jesus não fugiu como um pássaro para as montanhas. Ele subiu o Monte Calvário conscientemente. Ele foi para a cruz porque ele quis. Ele enfrentou o arco armado, vamos dizer assim, dos ímpios por nós. Ele fez isso por nós. Nós vamos participar da mesa. O que é a mesa do Senhor? É o voluntário sacrifício dele por nós. Porque ele não fugiu, nós temos salvação. Porque ele não fugiu, nós temos reconciliação. Porque ele não fugiu, nós temos perdão. A nossa segurança, então, não vem de fugas nossas. A nossa segurança vem da perseverança do nosso Salvador. Ele perseverou. E é Ele quem nos faz perseverar nele também. Essa é a segurança. É Ele ter perseverado e Ele nos sustentar nele. Não é maravilhoso isso? Os fundamentos da terra podem ser destruídos, irmãos. Economias quebram. Você está preocupado com a economia? Economias quebram. Eu estou fazendo curso de investimento, não sei até quando. E aí eu conversava com um dos alunos, que foi quem me trouxe para o curso. E a conversa dessa semana, ele dizia o seguinte: nós estamos reestudando a economia. Eu disse: por quê? O que foi que houve agora? Eu disse: nós estávamos olhando o comportamento do mercado, que é chamado de ciclos, e esses ciclos se repetem. E aí dos criptoativos, especialmente da moeda Bitcoin, esse cripto, a gente se baseava em um parâmetro e o ciclo não se completou. Agora, segundo o nosso cálculo, era para estar em ascensão, ter batido os recordes de lucro, mas não aconteceu, pelo contrário. Então nós fomos reestudar o ciclo e verificamos que o comportamento do Bitcoin não se baseia, ele falou lá qual era a questão, o parâmetro do mercado, se baseia nas decisões americanas. Eles avaliaram outro comportamento, tem a ver com política, tem a ver com uma série de coisas, mas eles se baseiam com o mercado americano. Então, dependendo do mercado americano, o Bitcoin sobe ou desce, varia, né? Veja, economias são assim. Economias quebram, oscilam, mudam. Eles fizeram investimento, esse rapaz mesmo, ele disse: eu fiz um baita de investimento, eu estou dependendo disso. Mas o ciclo não se completou e eu estou agora com o dinheiro, o capital preso, esperando, porque eu não posso tirar na baixa, senão eu perco dinheiro. Né? Imagina um camarada, não sei quanto ele investiu, né? Mas ele já perdeu muito dinheiro. Imagina ele 500 mil, 1 milhão investido e que agora baixou para metade. Se ele vender, ele perde 500 mil, certo? Aí ele: não posso vender, agora eu tenho que esperar, seja lá qual for a vontade de Deus, quando ele subir, porque quando subir é que eu vou.
Vocês percebem? A economia muda, quebra. Governos caem. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Governos caem. Essa é a realidade. Sejam governos justos ou injustos, caem. Sempre haverá um governo superior, sempre. E é Deus quem domina e controla tudo isso. Nós não podemos pensar incredulamente, achar que os homens que estão no poder, eles são intocáveis. Bom, de repente a Venezuela achava isso. Maduro é intocável, mas ele está atrás das grades hoje. O que ensina que o crime não compensa, né? Mas o motivo, bom, ele está atrás da grade. Isso mostra que qualquer governo em qualquer lugar cai, vai ser sempre assim. Qualquer arrogante, poderoso, seja lá o que for, cai. Não abramos nossa boca de forma arrogante. Deus tem misericórdia, não. E qualquer um cai. A moralidade não se dissolve. Isso muda, sociedades mudam. Agora, veja aqui o verso 4, parte A. Leia comigo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Já até aí. O Senhor, parte A, né? O Senhor está no seu santo templo. Então, o mundo à nossa volta está desmoronando. Governos estão caindo, ou não. Economias estão mudando. A sociedade está se dissolvendo na sua imoralidade. Jesus estava na cruz. Todo mundo à sua volta, sobre ele, humanamente falando, era uma perdição. Senhor, todo mundo, todos estão contra ti. E os que te seguem, abandonaram. O Senhor está sozinho nessa história aí, viu? Sozinho, não tem mais ninguém. Larga disso. Davi, você está sozinho, larga disso. Igreja do Tijuco, você está sozinha, larga disso. O que é que o texto está nos mostrando? Uma visão horizontal. Você só está olhando para o problema. Mas a resposta que nós lemos no verso 4, a parte A, é a reação de Davi, de Jesus, que deve ser a nossa, foi olhar para o céu. Olhar para Deus. Eu espero que ninguém aqui tenha entendido o que eu falei de uma forma fora do sentido, né? E de repente terminar o culto, fica todo mundo aí na rua olhando assim, né? Não é isso. Olhar para o céu, o que significa olhar para o céu? Para as promessas na palavra. Não é você ficar deitado ali fora. Está fazendo o quê? O Senhor me mandou olhar para o céu? Eu vou te disciplinar com você. Não é isso. Olhar para o céu é conheça a palavra, conheça as promessas de Deus, viva por ela. É aqui que eu olho para o céu. É aqui que eu olho, eu vejo a Deus. Eu conheço a vontade de Deus. Olho para o céu. O trono de Deus não está na terra. Está no céu e Ele está governando. Então, nenhum terremoto político abala o trono de Deus. Nenhuma mudança social abala o trono de Deus. Nenhuma economia quebrada abala o trono de Deus. Nada abala o trono de Deus. Porque Deus não é um espectador passivo. Ele é o juiz ativo. Às vezes Ele coloca o próprio sistema para se desentender. Aí de repente você tem um poderoso aqui, com outro poderoso aqui, era da mesma ideologia. Mas de repente, eu quero ter mais poder, o outro sou eu. A gente tinha combinado lá atrás, quando a gente derrubasse a direita ou a esquerda, a gente que dominaria. Não, mas sou eu, não sou eu. De repente ele já se desentende e aí o outro poder ascende. É assim, Deus que é o juiz. A uns levanta, a outros abate. Ele levanta e abate quem Ele quer. Não é para eu e vocês nos tornarmos passivos. Eu só estou mostrando aqui qual é a realidade. É Deus quem está no controle. Agora leia comigo o verso 4b. Continuando aqui. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Ele está ativo, Ele está vendo, Ele não está indiferente às situações.
Está vendo tudo isso. Agora pense comigo, se a cabeça, que é Cristo, da igreja, está à destra do Pai governando, e nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, por acaso morreremos? Por acaso seremos destruídos? Se a cabeça desse corpo está governando com Deus, o Pai, a igreja não está segura, se ela é o corpo de Cristo. A soberania, portanto, de Deus é o travesseiro onde o crente descansa nos sofrimentos. A soberania de Deus é o nosso travesseiro, onde nós descansamos no nosso sofrimento. Deus, diante de tudo isso, prova o justo, mas Ele odeia o pecador. Observe comigo o verso 5, leia aí. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Então, ele ama a violência ou o que pratica a violência? Ele aborrece o que a violência ou o que pratica a violência? O que pratica a violência, é o que o texto está dizendo, veja. Mas ao que ama a violência, a pessoa é que ama, não é a violência. A pessoa que ama a violência, a sua alma abomina. Deus abomina essa pessoa. Quem é que ama a violência aqui? Qual é o sentido aqui do texto? Você pode pensar assim, você tem que olhar no contexto do texto. Você pode pensar assim, olha, tem aquela pessoa que não é crente, mas ele abomina a violência. Mas o texto não está falando disso. Ele está considerando quem ama a violência todos os que não têm a Cristo, que não vivem no amor pela palavra de Deus. Porque a gente tem que aprender uma coisa na Bíblia, que pecado não é só o que você faz de errado, é quando você não faz o certo do jeito certo, não é? Pecado não é só fazer o errado, é não fazer o certo. Então aqui ele está mostrando a diferença entre o justo e o injusto. Deus prova o justo. Nos sofrimentos comuns a todos os homens, em todas as situações, Deus prova o justo. O que é provar? É tratar de tal forma que ele se fortaleça na fé, que ele não pratique o pecado, que ele seja mais fiel. Isso é provar. Mas ele odeia o perverso, que é aquele que não tem Jesus, que não tem a motivação correta pela palavra, não tem a motivação correta pelas coisas de Deus, porque ele não tem o amor por Cristo, ele não reconhece Cristo como ele é, ele não admira Cristo como ele é admirável, ele não se volta para Cristo como Cristo é. Então o texto fala no verso 6 de fogo e enxofre e um cálice para os ímpios. Leia comigo. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Por isso que eu citei na EBD o livro de John Bunyan. Eu quero reler com as crianças. E eu sugiro que você leia e releia. Ele grita lá: saiam, fujam da cidade da destruição, o juízo de Deus está vindo, fogo abrasador. E ele, figuradamente, mostra ali, conta a história dele saindo, porque a cidade vai ser destruída com fogo. E essa é a linguagem sobre a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, tudo do tempo presente será destruído. O que foi construído pelos homens. Não que a terra vai deixar de existir, não vai, mas ela vai ser renovada, purificada. O juízo de Cristo é terrível, o juízo de Deus é terrível. Está vindo mesmo. Deus abomina, odeia o pecador. E se você não pensar assim, você nunca vai fugir para Cristo. Eu acho que eu já contei para vocês, já contei para vocês uma experiência que eu tive.
criado na igreja, tal, aí me afasto de Deus e da sua palavra. Tinha mais ou menos uns 16 anos para 17, e eu vou me envolver com amizades ruins. E amizades ruins é uma coisa, ela vai te cozinhando como um sapo no fogo, né? Quando você vê, você já está pensando, cheirando, sentindo, Salmão, né? Fazendo tudo exatamente como o mundo faz. Você não sente mais as dores. Mas não só isso, você também vai despertando prazeres impuros. E eu lembro que eu tomei uma decisão muito firme, daquelas que ninguém revoga. Eu disse: amanhã eu vou com meu amigo para aquela festa. Eu nunca mais vou pensar em Bíblia, em Deus, em igreja, em nada disso. E eu fui. Eu morava com meu avô. E o trio elétrico enorme, na frente da igreja católica. E aquela desgraça acontecendo, desculpa o termo, mas eu queria uma palavra pior. E eu fui. Cheguei lá, quando eu parei minha bicicleta, eu acho que eu não dei 10 passos distante da bicicleta. Aí a consciência do que meus pais, minha mãe me ensinou, meu avô, minha igreja, meus presbíteros. Deus não ama o perverso. Deus odeia. E Ele condena o perverso. Essa consciência veio sobre mim naquela hora. Mas foi tão forte assim, que parecia que eu estava vendo Jesus voltar naquele momento. E o meu coração, a minha mente não sossegou. Quando eu abri os olhos assim, eu olhei à volta. Comecei a ficar meio zonzo ali. Onde é que eu estou? Que loucura é essa? Eu me senti tão assim, fora do lugar. Um lugar terrível, um lugar de podridão. E meu Deus, eu peguei a bicicleta, saí dali, fui para casa, entrei no meu quarto e comecei a orar. Viu como é importante? Eu lembrei de que Jesus é a minha salvação. E quando eu esqueci disso, esqueci que Ele é o juiz, e fui querer pensar da forma do mundo, e Ele me livrou de lá, eu saí de lá com esse pensamento: Deus vai condenar a todos que não tiverem a Cristo. Não tem meio termo. E foi esse pensamento que me levou para casa, para ao mesmo tempo não alimentar um desespero absoluto. E eu fui orar, e Deus me deu paz, irmãos. Restauração, reconciliação, vida nova. E eu, meu Deus, que loucura eu estava fazendo. Que loucura, como que eu pude pensar daquele jeito? Foi paulatina a forma. Foi uma amizade que eu achei que não era nada demais. Acordava com esse amigo, passava o dia com esse amigo, porque a gente trabalhava junto no mesmo local. Já de menor, mas trabalhávamos juntos. Então, terminava o trabalho, ia fazer outras coisas juntos. Se tinha algum lazer, era juntos. E você vai sendo lapidado a conversar, a pensar, a respirar, a estar junto de tudo. Imagine 2 amigos crentes. Eu também tive melhores amigos assim. Que acordam e dormem juntos, falando da palavra. Palavra de Deus, Jesus, oração, não vai ser outra influência? É radicalmente outra. Então, ou você influencia ou você é influenciado. E para isso é melhor fugir do mal e dar a aparência do mal. Buscando companhia com quem lhe fortalece. Mas não esqueça desse pensamento nunca. Deus destrói os ímpios. Se você era um ímpio, olha aqui a mesa do Senhor. Corpo e sangue de Cristo. Que estiveram debaixo da ira de Deus, desse cumprimento. Foi o cálice de Deus que Cristo experimentou. Então, este cálice é o juízo de Deus. É a retribuição justa do Deus Santo. Mas a lição aqui sobre Cristo é que Jesus bebeu esse cálice amargo da cruz, ou na cruz, por mim e por você. A ira que era para mim foi para Ele. Ele então sorveu a ira de Deus, né? Sorveu. Fogo e enxofre.
que era para mim e para vocês. E porque ele bebeu o cálice do juízo de Deus, hoje nós vamos beber o cálice da sua salvação. Dizendo assim: eu reconheço que a ira que foi sobre mim foi retirada. Eu tenho perdão. Eu não tenho condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então rejeite, irmãos, qualquer proposta de vida do mundo. Pânicos coletivos. O governo tomou uma decisão errada. Sim, mas Deus está no trono. Não, agora acabou tudo. Pânico coletivo. Não, irmão. Olha, a gente tem que se envolver politicamente, não incredulamente. Não espiritualmente, é politicamente. Mas é você influenciando. Se você não vai, então não se exponha. Se você não vai influenciar, você tem que influenciar. Você é sal e luz. Então rejeite essa visão incrédula do mundo. A forma de pensar do mundo. O noticiário, por exemplo, muitas vezes vem de medo, aí você alimenta o medo. Uma notícia aqui, uma notícia ali, aí você vai juntando, olha, vai acabar o mundo. Nós temos que ter cuidado, não estou dizendo para desprezar o que é certo, não, mas não deve ir no pânico coletivo. Se o noticiário, se o mundo está vendendo medo, lembre que o Evangelho doa a esperança. Ele te dá esperança. Não tome decisões precipitadas, baseadas nesses versos 1 a 3 aqui, né? Fuja. Os ímpios estão armados. Você vai morrer. Não tome decisões assim. Não. A fé não é cega. Ela apenas enxerga muito mais longe. Ela enxerga o todo. Ela enxerga pela palavra. A fé não é irracional, ela é supra-racional. Ela tem a razão humana, mas também a divina. E você, sendo humano, maravilhosamente, pela palavra, consegue pensar divinamente. Por isso que você não se desespera. Olhe para cima quando estiver desmoronando. Para cima que eu digo é a luz da palavra, olhe para cima. Essa é a atitude que você vê naquela história do Superman, né? Que alguém disse que foi um judeu convertido que criou a história falando de Cristo, né? Superman, um homem que é salvador de todos, que veio do céu, que não sei o que é rico, que nasce pobre, que é poderoso, que, né? Aquela história toda. Toda vez que aparecem as cenas, eu estou tentando prender a atenção das crianças, as cenas são nos lugares de destruições, a salvação vem de onde? De cima, né? Eles esperam o Superman descer, né? Olha para cima. Mas não é esse literal não, viu, Abner? Abner está olhando para o teto. É para a palavra. Olhe para cima. Quando o olhar ao redor assustar você, olhe para cima. O que diz o verso 4 aí? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, os olhos de Deus estão nos vendo. E os nossos olhos devem ver o trono dele, não apenas as flechas, não apenas os problemas. O controle completo, absoluto de tudo está nas mãos desse homem, Deus, de mãos perfuradas. É Ele que está governando. Você não pode viver 2026 sem essa certeza, convicção plena, profunda, real. É Jesus que está no controle. Para isso você tem que crescer em comunhão com Ele, se aproximar dEle para ter essa visão. O sofrimento, Deus aplica aos crentes como um refinamento, não como abandono. Veja o verso 5, Deus prova o justo, não para destruir, mas para purificar. Se você está no fogo, então reconheça que Cristo está com você, para te ajudar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para te sustentar, para te garantir que você chegará até o fim. Não seja como um pássaro assustado,
Não voe para esconderijos humanos. Não busque soluções humanas. A montanha mais segura não é um lugar geográfico. É uma pessoa. Os fundamentos da terra podem ceder, mas essa pessoa é Jesus. Ele é o lugar seguro. É onde qualquer um precisa estar. A promessa final está no verso 7 que eu gostaria de que você lesse comigo. Essa é a promessa final para quem perseverar até o fim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para quem não sair dessa rocha, para quem perseverar nessa rocha até o fim. Qual é a promessa? Leiamos juntos. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos. Essa é a promessa. Você vai ver a Deus. Você vai ver Jesus. Você vai ver Deus em Jesus. Você o verá. Irmãos, não acho que você já viu Jesus, apesar da palavra. Você não viu. Tudo que é maravilhoso. Não há nada no céu e na terra que seja tão valioso quanto Jesus é. Tudo que é maravilhoso você vai ver nele. Você o verá. Essa é a promessa para quem estiver na rocha. Para quem estiver no lugar seguro até o fim. Quem se esconde em Cristo não foge da realidade. Reina sobre ela, encara, enfrenta, luta. Com sabedoria, mas luta. Então fique firme. O Senhor está no seu santo templo. Ele está no controle de tudo. E em Cristo Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai bondoso. Ele cuida das nossas vidas. Amém. Vamos orar ao Senhor e depois cantaremos o Salmo 63, aliás, 46, passaremos para a ceia. Senhor, como é bom ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Como é bom, Pai. Louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, Te exaltamos e Te adoramos, por pacientemente e graciosamente nos dar este banquete espiritual. Que não esqueçamos de um só dos Teus ensinos e dos Teus benefícios para conosco, diante de um mundo que se perde nos seus feitos, um mundo perverso, injusto, desequilibrado, desestruturado, um mundo cheio de maldade, de impiedade, que age contra o Senhor, um mundo covarde, que muitas vezes camufla a covardia com a violência, chamando isso de coragem, que nós não sejamos assim também. Nós vejamos o Senhor no trono, governando, controlando todas as coisas. Que nossa confiança esteja no Senhor. Que aprendamos a pensar biblicamente sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias, para não tomarmos decisões covardes de fugas diante da realidade, dos problemas a enfrentarmos, e da mesma forma para não aconselharmos a outros, achando que estamos aconselhando sabiamente, muitas vezes agindo com essa incredulidade condenada no Salmo 11. E, sobretudo, ó Pai, que o nosso olhar esteja no Teu Filho Jesus, porque a Tua ira que vem sobre os perversos e virá certamente, também estava sobre nós, quando nós não conhecíamos a Cristo. E o Senhor tirou a Tua ira de sobre nós, justa, santa ira, mas que foi retirada sobre nós porque Cristo pagou o alto preço por nós. E nós louvamos o Teu nome por isso. Que vivamos por essa certeza e pela certeza de que no final veremos o Senhor, veremos a Cristo Jesus, o Teu Filho, e viveremos para sempre com Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos contar o Salmo 46 de pé.